gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que causa muitas dúvidas. A gente vai entender sobre causas e prevenção às varizes. Eu vou conversar com a doutora Ana Karina Sarpi, que é cirurgiã vascular e já está aqui para conversar conosco. E agora a gente vai bater papo e esclarecer as dúvidas sobre varizes. Eu estou recebendo a doutora Ana Karina Sarpi aqui, que é cirurgiã vascular. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Bom, boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada pelo convite. Bom, quando a gente fala de varizes, a gente escuta muitas reclamações, desde a questão estética até questões de dor. Eu queria começar entendendo, doutor, o que são as varizes? As varizes são veias que se tornam tortuosas e dilatadas. Por que isso acontece? A teoria mais aceita é que, como nós temos válvulas nas veias, essas válvulas, elas impedem que esse sangue volte. Elas querem que esse sangue só suba em direção ao coração. Quem tem varizes geralmente tem algum problema nessas válvulas e essas válvulas se tornam insuficientes. Esse sangue começa a descer um pouquinho, começa a refluir e aí acaba dilatando essa veia. Doutora, vamos falar para a gente até poder entender como seria a indicação para o tratamento desses tipos diferentes de varizes. Tem aquela pessoa que reclama do incômodo estético, mas tem aquela pessoa que fala que as varizes pulsam, as varizes doem. São tipos diferentes? São graus diferentes da mesma doença. Quem não tem nenhum sintoma, só tem aqueles vasinhos fininhos, geralmente tem um grau bem inicial, né? E quem já tem algum sintoma como dor, peso, cansaço, tem um grau mais avançado das varizes. Mas isso não quer dizer que quem só tem telangiectasias, que são os vasinhos bem fininhos, isso não quer dizer que essa pessoa não tenha um problema mais sério. Nós temos que avaliar a circulação direitinho, porque às vezes tem uma veia maior que acaba nutrindo esses vasinhos e que já não é mais um problema tão estético, mas sim um problema funcional. Vamos entender quais podem ser esses principais riscos, doutora? Quando a gente fala de problemas funcionais, a gente pode estar falando do quê? De sintomas como dor, peso, cansaço nas pernas e varizes que elas vão aumentando ao longo dos anos. Em um estágio muito avançado, pode até abrir feridas nas pernas. Quem tem varizes muito calibrosas também pode ter um aumento da tendência de ter trombose venosa profunda. Tudo isso está associado com a doença. Doutora, o nosso comportamento, o que a gente come, se a gente pratica ou não atividade física, as pessoas que comem muita gordura, enfim, alguma coisa que a gente faz comportamental pode ter relação com as varizes? Com certeza. Na verdade, o que piora essas varizes? Em quem tem tendência familiar, as varizes geralmente elas são hereditárias, elas são um problema familiar. Então em quem tem essa tendência, algumas coisas podem piorar, como obesidade, sedentarismo. Então, a prática de atividade física, ela faz toda uma atividade na panturrilha, que é a bomba que a gente tem na perna, que ajuda a impulsionar o sangue. Então, quem não faz atividade física também pode ter uma piora do quadro de varizes. E até coisas posturais, né? Como quem trabalha muito tempo em pé, muito tempo sentado. Tudo isso pode levar a uma piora do quadro também. Vamos falar um pouco sobre escolha de tratamento? Queria começar pela questão que começa sendo puramente estética. A partir do momento que uma pessoa te procura, doutora, alguns exames devem ser necessários e talvez a pessoa que acha que está só com um problema estético pode descobrir que caminha para um problema funcional também? Pode sim. Então, muitas pacientes procuram com queixa dos vasinhos, né? Geralmente é o que as pacientes reparam, né? Aquele incômodo, não querem usar saia, porque tem os vasinhos. E avaliando a circulação, nós dispomos de algumas tecnologias que ajudam a gente a conseguir ver melhor, né? Então, o ultrassom ajuda a gente a avaliar essa circulação, a ver um pouquinho as veias mais profundas. Tem também outros dispositivos de realidade aumentada, alguns outros dispositivos que ajudam a ver se tem alguma veinha ali que pode estar alimentando esses vasinhos. Doutora, algum fator relacionado com a idade piora isso também? Porque você está falando e me faz lembrar de mulheres que têm queixas, estou pensando aqui nas mulheres, mas também dos homens, que têm queixa desde cedo, pessoas que começam a ter queixa mais tarde. A gente tem um estudo que aponte a faixa etária e se mais homens ou mais mulheres se queixam de varizes? Geralmente mais mulheres e elas pioram com a idade. Então é verdade que piora mesmo, piora, né? Com a idade. Doutora, quando a gente faz o diagnóstico, como escolher o tratamento? O tratamento vai depender do grau de varizes que você tem. Então, se tiver alguma alteração na veia safena, se você tem veias mais calibrosas, muitas vezes é necessário tratamento cirúrgico, precisa operar essas varizes. Se só forem queixas estéticas, algumas
telangiectasias, vasinhos finos, veinhas fininhas, muitas vezes com aplicação, com laser. Temos algumas técnicas que conseguimos controlar. Chegaram algumas perguntas para nós aqui, doutora. Uma delas é sobre manchas roxas nas pernas sem motivo aparente. Elas podem causar ou evoluir para varizes? É a pergunta. Lógico que a gente não viu quais são, mas pode ter alguma relação? É difícil, né, sem ver, mas na verdade problemas de circulação podem levar ao aparecimento de manchas roxas, mas não que essas manchas vão evoluir para varizes. Outra questão que chegou para nós, doutora, é sobre as meias compressoras. Elas podem ajudar mesmo? Ajudam. As meias são ótimas, elas ajudam bastante em quem tem indicação. Então, elas ajudam a aliviar o sintoma de peso, de cansaço, e principalmente em pacientes que trabalham o dia todo em pé, o dia todo sentado, que tem esse fator postural, as meias ajudam bastante. Aí eu já emendo com a pergunta, doutora, de medicamentos e cremes. Aliás, a gente encontra algumas propagandas, né? Garantindo que, olha, seus problemas com varizes serão resolvidos se você utilizar esse creme ou utilizar esse medicamento, tomar esse produto. Pode ajudar mesmo? Não existe nenhum creme que vá fazer as varizes sumirem. Isso não existe, infelizmente, ainda Seria não ótimo, inventaram. né? Mas não existe. Isso não existe. O que acontece é que nós temos medicamentos que são flebotônicos, que eles acabam agindo na parede dos vasos e auxiliam nos sintomas, principalmente, como inchaço, o peso que o paciente sente. Então, eles ajudam sim nos sintomas, mas não tira o que já tem de varizes. Aliás, falando nisso, doutora, eu queria perguntar se a obesidade pode ser um fator de risco para isso. A obesidade é um fator de risco. A obesidade piora muito as varizes em quem tem obesidade, sim. É possível pessoas jovens já terem problemas com varizes, doutora? 20, 25, 30 anos? Sim. Como a doença tem esse fator hereditário, tem muitas pacientes jovens que já têm a doença, que já têm um certo grau de vasinhos, já têm umas varizes finas. Vamos falar então de tratamento? Um dos tratamentos que você citou para nós é o laser. Explica dele para nós como ele pode ser aplicado na utilização do tratamento para varizes. O laser pode ser usado para secagem dos vasinhos e das veinhas mais fininhas. E ele também pode ser utilizado para o tratamento das safenas quando é necessário, tá? São lasers diferentes, né? Mas o laser da safena, na verdade, é uma fibra de laser que ele entra dentro da veia e ele vai queimando a veia de dentro para fora. Então, essa veia vai perder a sua função. Qual que é a vantagem desse tratamento? Uma recuperação muito mais rápida. Então, um pós-operatório muito melhor. Como é que funcionam as sessões? Anestesia local? Não precisa de anestesia? Conta pra nós. Esse laser para tratamento da safena, ele pode ser feito ou no centro cirúrgico com anestesia com sedação ou com hack, anestesia... A geral, né? Ou geral, né? Ou aquela anestesia que dá nas costas, né? Ou ele pode semelhante à que a gente utiliza quando faz cesariana, quando faz cesariana, né? Isso, a mesma anestesia. Mas também pode ser feito com anestesia local, em locais adequados. Tá? E o outro tipo de laser, que é o laser transdérmico, que ele é utilizado para os vasinhos. Esse laser, na verdade, não precisa de anestesia. Nós utilizamos um outro aparelho que ele sopra um ar gelado. Então, diminui bastante o desconforto. Então, esse é feito no consultório mesmo. Doutora, quantas sessões, por exemplo, são necessárias do laser? É muito difícil Dá para resolver em uma sessão só ou geralmente não? Uma sessão não. Precisa de pelo menos 2, 3 sessões. Depende muito do caso, da quantidade de vasinho que tem, da quantidade de varizes. Isso vai depender muito de caso a caso, mas mais do que 3 muitas vezes. De quanto em quanto tempo? Qual que é o intervalo entre as sessões? Se for com laser, de 30 em 30 dias. Se for a aplicação da injeçãozinha, né? Escleroterapia, dá para fazer a cada 15 dias, mais ou menos. Explica da escleroterapia, doutora. A escleroterapia é uma técnica que nós injetamos alguma substância dentro do vasinho. Então, é com uma injeçãozinha. Não dói muito, não. A agulha é bem fininha. Acho que é só não olhar, né? Que a agonia, às vezes, da gente vendo deve ser pior do que a dor em si, né? É uma picadinha, uma agulha super fininha. E nós injetamos algumas substâncias. Pode ser ou glicose, ou etamolim, tem várias substâncias. Indicação, então, para cada pessoa, né? Para cada pessoa. E essas substâncias, elas vão alterar a parede do vasinho e vão secar esse vasinho. Doutora, estão chegando mais perguntas aqui para nós. Por exemplo, a Sabrina da Brasilândia, obrigada pela participação. Sabrina, ela disse que teve inchaço na perna direita, sem bater em nenhum lugar. Pode ser um alerta a um problema vascular? Pode, tem que investigar direitinho.
Quando você tem inchaço que acomete uma perna só, se esse inchaço for súbito, tem que afastar a trombose, tá? Então precisa investigar, sim. Obrigada pela participação, Sabrina. Procure um médico. Doutora, aliás, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta para entender se geralmente a pessoa já consegue tratar as duas pernas. Quem reclama de varizes, às vezes já tem nas duas pernas e os vasinhos começam às vezes nessa parte de baixo, mas às vezes tem um vasinho ou outro na coxa. Num dia que a pessoa for fazer, seja a aplicação ou o tratamento com laser, dá para tratar as duas pernas e as pernas inteiras? Depende da quantidade de vasinho que a pessoa tem, mas dá para tratar, sim. Doutora, quais os outros tratamentos então? A gente falou dos dois tipos de laser, né? Sim. E esse outro é a aplicação? A aplicação tem também a espuma. O que é espuma? Conta pra gente. A espuma também é uma técnica, é uma aplicação também. Na verdade, é uma substância que ela vira um líquido branco, tá? Vira uma espuminha mesmo. E ela pode ser utilizada também na safena, em varizes mais calibrosas, pode ser utilizada em alguns vasinhos também. É uma outra técnica. Doutora, quando há necessidade de mexer na safena, aí eu percebo que talvez seja necessário uma sedação, é isso? Sim, quando precisa mexer na safena, geralmente o paciente tem um quadro mais avançado já de varizes. Então, muitas vezes tem outras veinhas que precisam ser retiradas. Então, com uma anestesia ou uma sedação ou a RAC, que é aquela anestesia que faz para cesárea, é mais confortável para o paciente. Doutora, como que funciona a recuperação? A gente considera operatório essas medidas que a senhora cita para nós aqui? Sim, é uma cirurgia, né? Principalmente isso na parte cirúrgica, da parte da safena, da cirurgia, microcirurgia de varizes. A recuperação geralmente de 7 a 15 dias mais ou menos. Se for só a aplicação dos vasinhos ou laser, não tem nenhuma recuperação. A pessoa pode continuar normal. Trabalhando normalmente, se ela quiser descansar. Sempre falo, né? Quem não trabalha fim de semana pode pensar nisso, em tentar fazer numa sexta para daí descansar o final de semana e pode voltar à vida normal na segunda nesse caso, né? Sim. E aí, de quanto em quanto tempo para refazer então, se necessário? Se for a escleroterapia com agulhinha, de 15 em 15 dias, depende muito do caso, tem que ver a evolução. Se ainda tiver muito roxinho, é legal esperar um pouquinho mais, então vai depender muito da pele de cada paciente. A melhora a gente vê rápido, doutora? A melhora com a aplicação com a escleroterapia não é tão rápida, não é uma mágica, igual nós vemos vários vídeos, né, que aparece o vasinho sumindo e... Na verdade não é uma coisa tão rápida, precisa de várias sessões, mas tem um resultado muito legal. Isso aí, pensando em quantas sessões? A partir de 3, 4, vai depender de caso a caso, Vai depender de caso a caso, mas a partir na escleroterapia normal, às vezes 5 sessões, 5 um pouquinho já dá para começar mais. A ver uma diferença. Elas vão clareando. Obrigada, viu, doutora? Para quem quiser entrar em contato, o site www.anasarp.com.br e tem o Insta que é @doutora.anasarp_vascular. Uma ótima tarde, doutora. Obrigada.